Dia 24 de janeiro é o Dia Nacional do Aposentado e é justamente sobre a aposentadoria que a gente fala agora no quadro Seu Direito. E aqui no estúdio eu recebo a advogada Thaís Carlos. Bom dia, Thaís. Bom dia, Bruno. Super importante a gente falar sobre esse assunto, especialmente porque a população tem envelhecido cada vez mais, né? Então a gente precisa falar e atualizar as pessoas, porque tem muitas mudanças também, né? Primeiro, bom dia para você, bem-vinda. Bom dia, Bruno. É um prazer estar com vocês aqui no Mulher Demais. Quais são as mudanças mais relevantes que aconteceram aí na reforma da Previdência para que os aposentados, ou então quem está perto de se aposentar, fique bem informado e ligado, atento também, né? Bruna, houveram muitas mudanças com a reforma da Previdência, né? E se eu pudesse listar, pelo menos as principais mudanças, eu diria que, por exemplo, a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição. Com a reforma da Previdência, no regime geral de Previdência Social, as pessoas que estavam habituadas, por exemplo, a não ter uma idade mínima para se aposentar, agora terão, sim, uma idade mínima para se aposentar. Principalmente também a questão do valor do benefício também, que houveram diversas mudanças. Algumas pessoas tinham a previsão de se aposentar com uma média salarial relativamente no patamar em que estavam recebendo antes da aposentadoria e agora não terão mais essa expectativa. Beleza. A partir de agora, qual é a idade mínima que homens e mulheres podem se aposentar, Thaís? Para homens se aposentarem, né? No caso, na regra definitiva, seriam 65 anos. E para as mulheres, 62 anos. Claro que tem as regras de transição para as pessoas que já estavam trabalhando quando a reforma passou a vigorar, que foi agora em novembro de 2019. Porém, a regra definitiva será essa, 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Com relação ao tempo de contribuição, como é que ficou com relação a isso? Porque tem uma idade mínima, mas ainda tem a questão do tempo de contribuição, né, Thaís? Isso. Como te falei, a regra definitiva, exceto as regras de transição, ficará 15 anos para homens com 65 anos de idade e 15 anos para mulheres, para as pessoas que já estão filiadas à Previdência. Certo. Porém, para os homens que ainda irão se filiar à Previdência após a reforma, passará a ser 20 anos de tempo de contribuição. Então, assim, com relação à aposentadoria por idade, antes da reforma e pós-reforma, não mudou muita coisa para homens e mulheres. Mudou apenas 5 anos para homens no tempo de contribuição e 2 anos de idade para as mulheres. Perfeito. Para quem já se aposentou, alguma coisa muda ou não, Thaís? Não. De forma nenhuma. Trata-se, na verdade, do direito adquirido, inclusive para as pessoas que já faziam jus às regras anteriores, antes da reforma, elas também têm direito adquirido, não só aquelas pessoas que já estão aposentadas. Então, para quem está aposentado, pode ficar tranquilo que não vai mudar nada, não. Para quem está pertinho de se aposentar, eu acho que tem toda aquela questão da ansiedade também, né? Para que a pessoa fique ainda mais por dentro dos seus próprios direitos. Para quem ela pode recorrer? A quem ela deve tirar essas dúvidas? Tem alguma maneira de facilitar todo esse processo, Thaís? O INSS tem estabelecido uma força-tarefa nesse sentido, né? Tem procurado esclarecer algumas dúvidas do segurado, mas também aconselho que se procure um advogado ou se procure alguém de confiança que saiba da matéria, porque realmente, a exemplo da Regime Geral de Previdência Social, por exemplo, que é diferente do RPPS, são 5 regras de transição. Então, é preciso que se adeque à melhor regra para que o benefício seja o melhor possível. Perfeito. A questão de pensão por morte também, que gera muitas dúvidas, né? Como é que ficou? A pensão por morte também se modificou significativamente, inclusive porque as pessoas teriam direito, por exemplo, o marido faleceu e sua esposa teria direito a receber 100% da média salarial que ele teria direito se tivesse feito juízo a uma aposentadoria por invalidez, que atualmente é por incapacidade permanente. Atualmente não, a pessoa vai receber uma porcentagem desse valor. Se for um dependente, por exemplo, se for só uma viúva, será 60% da média salarial. Sim. Se forem 2 pessoas, 2 dependentes, 70%, e assim sucessivamente. Isso não vai, se por exemplo um deles falecer, não vai para os demais, né? Vai acabar e, por exemplo, vai voltar a 60%. Tá entendendo? Então, assim, mudou significativamente.
Um benefício que a expectativa seria de 100%, da média salarial passou para 60%, se for apenas um essa dependente. pensão, ela já fica pré-estabelecida antes, com relação aos filhos, aos dependentes, à viúva, por exemplo, ou não? Essa questão desse vínculo, dessa pensão, já é pré-estabelecida ou não, Thaís? Não, vai depender de muitos casos, né? Inclusive, uma MP anterior já estabeleceu a questão do tempo em que a esposa estava convivendo com o marido, a idade que ela tem, vai depender de diversas coisas. Não está pré-estabelecido porque vai depender muito do tempo de contribuição do marido ou da esposa falecida agora. Entendeu? Então, assim, vai depender do tempo de contribuição que ela tinha e o valor do benefício, dependendo disso, vai se modificar bastante. Perfeito. Com relação à aposentadoria especial, primeiro explica pra gente o que é isso, né? Quem é que tem acesso? Mudou alguma coisa também, Thaís? Mudou também. A aposentadoria especial é um benefício destinado às pessoas que trabalham com exposição a agentes nocivos. Inclusive aqui na Paraíba, por exemplo, nós achamos que não tem isso, mas temos muitas pessoas que trabalham com indústria, com exposição a ruído muito alto, com exposição à eletricidade de alta voltagem. Então, assim, essas pessoas estavam habituadas a se aposentar com 25 anos de tempo de contribuição, sim, tendo essa exposição, certo? Comprovada através de PPP, laudo técnico e outros documentos necessários. E agora vai se modificar, porque terá uma idade mínima na regra definitiva e na regra de transição, a depender do caso, também terá uma idade mínima, porque terá que preencher uma pontuação. Perfeito. Com relação ao cálculo mesmo da aposentadoria, eu acho que ainda gera muitas dúvidas, né? Porque mudou muitos detalhes, né, Thaís? Então, esse cálculo aí, por exemplo, se eu for fazer esse cálculo a partir de agora, para saber quando é que de fato eu vou poder me aposentar, esse cálculo específico, ele mudou? Foi alterado de alguma maneira? Sim, também mudou bastante. Na realidade, antes, para uma aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo, nós tínhamos a incidência de fator previdenciário, se não fossem preenchidos os requisitos para a regra 8696. Nesse caso agora vai se modificar significativamente, porque será um cálculo, você terá 15 anos de tempo de contribuição, ok? E terá a idade mínima. Sim. E aí, a partir desses 15 anos, isso vai aumentar 2% a cada ano trabalhado acima desses 15%, desses 15 anos, certo? Então, por exemplo, eu tenho 16 anos, então será 62% e assim sucessivamente. Entendi. Será que já existe na internet? Hoje em dia tudo está tão facilitado para a gente. Na internet, será que já tem uma calculadora para facilitar aí? Sei lá, algum aplicativo? Eu acho que deve ter, né, Thaís? Para facilitar, sim, porque de fato são muitos detalhes e a gente vai se perdendo aí no meio do caminho, principalmente quem já está pertinho de se aposentar ou como eu, por exemplo, que ainda tem um chão aí pela frente, né? Acho que deve ter alguma coisa para facilitar essa história aí. Tem sim. O INSS disponibilizou um sistema que é chamado Meu INSS, né? Facilmente você acessa alguma agência, você pega uma senha temporária ou através do seu banco, você consegue essa senha e tem acesso a esse sistema. Quando você entrar no Meu INSS, você vai ter acesso a todas as informações da sua vida laboral. Inclusive, tem uma aba lá que faz uma previsibilidade do seu cálculo de benefício. Sim. Não significa que vai ser esse valor que você vai receber, mas é mais ou menos quanto vai ficar o valor do seu benefício. Agora, como eu falei, é preciso que se procure uma pessoa de confiança, porque existem diversos tipos de revisões, diversas possibilidades que, inclusive, o próprio INSS pode não aplicar no seu benefício em virtude da demanda ser muito alta, em virtude, inclusive, do sistema não estar adaptado às novas regras. Perfeito. Lembrando para quem está em casa que esse papo aqui é todo nosso, né? Então, você pode enviar suas dúvidas para o nosso WhatsApp aqui do Mulher Demais, 991050400, como a Luciene já fez, né? Ela disse que o esposo recebe amparo por invalidez por causa de uma doença e ela quer saber como é que fica com relação a ela, que é a esposa, ou então para os filhos, né? Ele já recebe esse amparo, mas se por acaso, como é que fica a questão dela e dos filhos? Eles podem também receber esse benefício ou não? Eu não sei exatamente o que ela quis dizer, assim, porque é o seguinte, existe um amparo à pessoa com deficiência ou amparo ao idoso e existe a aposentadoria por invalidez. Como ela falou amparo por invalidez, eu não
Fiquei São muito duas a coisas par. diferentes. Exatamente, são duas coisas diferentes. Se for o amparo, ela não tem direito à pensão. Certo. Porque o amparo é um benefício assistencial que é concedido às pessoas mais com idade avançada e a pessoas que têm algum tipo de invalidez. E tem a aposentadoria por invalidez, que atualmente é denominada de aposentadoria por incapacidade permanente, que aí sim dá direito à pensão. Se for o caso da aposentadoria por incapacidade permanente, será mais ou menos esse cálculo, 60% mais 2% a cada ano trabalhado, no que superar os 15 anos de tempo de contribuição. Perfeito. Mais uma dúvida aqui de telespectador, diz que tem 53 anos, 25 anos de contribuição, quer saber com a transição como ela se enquadra, né? Uma comerciante. A Rosemary tem 53 anos de idade e 25 de contribuição. Ela se enquadra aí em alguma questão dessa transição agora? No momento, não. Ela vai ter que esperar um pouquinho, se adequar a uma idade mínima e se adequar ao tempo de contribuição mínimo, inclusive nas regras de transição, porque ela tem que esperar pelo menos até uns 57 anos, por exemplo, para uma segunda regra de transição, porque, como eu disse a você, tem várias regras de transição. No caso dela, especificamente, como eu disse a você, independentemente da regra de transição, ela vai ter que esperar aí um tempinho, salvo se ela fosse professora, por exemplo, que já teria os 25 anos de tempo de contribuição exigíveis para o magistério. Mas como ela é comerciante, realmente ela vai ter que esperar um pouquinho. Perfeito, Thaís. Muito obrigada, viu, pelas informações. Muitas dúvidas ainda geram, né, esse tema. E sempre que a gente puder, a gente traz mais dúvidas aqui, informações no Mulher Demais. Muito obrigada mais uma vez. Boa quarta-feira para você, viu? Obrigada, Bruna. Boa quarta-feira para todos vocês. Para todos nós.